Quero dar boa noite para vocês mais uma vez, boa noite. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Eu estou intitulando essa mensagem de Você tem confiado em Deus? Deus tem algo muito precioso para falar à sua igreja hoje à noite. Vamos ler. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga todas estas coisas me serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado e soberano, bispo e pastor de nossas almas, nós nos aquietamos diante de Ti, pedimos a Ti, fala, continua falando com a Tua igreja. Tu já falou através dos louvores, através da oferta, da palavra de abertura. Agora nós ficamos quietos diante de Ti para ouvir aquilo que Tu tens para falar. Não propriamente, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir. Aplica esta palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amados, as preocupações têm causado muitas sequelas. Por incrível que pareça, essas preocupações, de uma forma ou de outra, elas invadiram a igreja. Estamos em pleno século 21 e o que se ouve mais falar é que a doença do século é a ansiedade que leva à depressão. Eu confesso que eu já deveria ter tocado nesse assunto aqui na igreja, mas Deus me conduziu para falar este domingo. Então, tem deixado as preocupações, tem deixado muitas sequelas, grandes sequelas. E estas preocupações advêm, ou seja, é resultado de uma incerteza que é voltada para a satisfação das necessidades básicas. Ô pastor, o que é que você quer dizer? O que eu estou dizendo é que essas preocupações, na sua maioria, é um resultado das incertezas que vem sobre nossas vidas e que nos leva a uma busca desenfreada para ter o que comer, para ter o que beber e para ter o que se vestir. Mas temos que ter cuidado com essas necessidades básicas. Preocupante disso é que a legitimidade vai criando raízes e assim gerando um estado de ansiedade. Começa onde? Começa na preocupação. Por quê? Por que a legitimidade vai tomando posse? É muito lógico, porque trabalhar é legítimo, sim ou não? Sim, trabalhar é legítimo. Estudar é legítimo? Sim ou não, igreja? Sim. Planejar-se para um futuro de realizações bem-sucedidos é legítimo? É legítimo. A questão é, quando não conseguimos atingir nossas metas pessoais, nos frustramos, nos decepcionamos e, na maioria das vezes, não confiamos em Deus.
Porém, esquecemos-nos que o tempo passa. Os 15 anos que eu tive um dia, não tenho mais. Vocês precisavam ver Ronaldo Bezerra aos 15 anos de idade. Cabelão aqui, era muito cabelo. Então, os 15 anos, eu não tenho mais, ele não volta mais. Outra coisa, eu não tenho mais o vigor diminuiu. A convicção de que eu iria construir um patrimônio foi frustrada. No entanto, eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar no meu Senhor. Olha o que é que Paulo fala aos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. E quando eu vejo Jesus falando sobre a questão da ansiedade, isso mexe comigo. Porque eu vejo o quanto Ele nos ama. Eu vejo o quanto Ele tem cuidado de você. Eu vejo o quanto Ele tem cuidado da sua casa. Eu vejo o quanto Ele tem cuidado da sua família. Eu vejo o quanto Ele tem te cercado com alegres cantos e livramentos. Eu vejo o quanto Deus te ama. E Ele diz na sua palavra que você é menina dos olhos dEle. Então, nesse texto que nós lemos, de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, nós vamos ver alguns pontos do que Deus tem falado comigo. E eu quero compartilhar com você. Primeiro ponto que eu quero ver. Tempos críticos e difíceis. Diga, tempos críticos e difíceis. Veja aí, versículo 25 a 27. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso aqui é muito relevante, amados. Veja que Jesus é determinante. Ele diz, não se preocupem com a sua vida. Agora, olhe para sua irmã e diga para ela, não se preocupe com a sua vida. Amado, Jesus classifica essas preocupações que se baseiam em necessidades em 3 grupos. Quais são eles, pastor? Primeiro grupo, alimento, bebida e roupa. Jesus não está dizendo que você não precisa comer, que você não precisa beber água, que você não precisa se vestir. Você vai andar nu? Não é isso que Ele está dizendo. Não é isso que Ele está nos mostrando. O que de fato Jesus está nos mostrando e chamando a nossa atenção no valor que a vida tem. Ele está tirando a nossa concentração na necessidade para focar no valor que a vida tem. Foi a vida de Deus que foi soprada dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós. Jesus não está eximindo nossa responsabilidade de sacerdotes, nem de sacerdotisas. Pelo contrário, Jesus está dizendo que a vida é mais preciosa do que o alimento. Jesus está dizendo que a vida é mais preciosa do que as roupas. Jesus está dizendo que a nossa vida, que é templo e morada do Espírito Santo, é mais preciosa do que a água que a gente bebe. E assim, precisamos voltar a nossa atenção para esse princípio. E quando nós começarmos a seguir nessa direção, quando começarmos a valorizar de fato a vida que Deus nos deu, quando começarmos a colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, quando entendermos que tudo vem dele, e para ele, e por meio dele, compreenderemos sua mensagem. Ela vai se transformar tão simples que você vai dizer, poxa, estava tão perto de mim e eu não sabia. Veja aí, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, diga, em todas as áreas da vida, em todo tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas,
transbordei em toda boa obra. A sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta semente ao que semeia, e o pão a que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que Deus é poderoso para fazer que toda a sua graça vos seja acrescentada. Aí ele vai dizer, tendo todas as nossas necessidades satisfeitas. Que necessidades são essas, igreja? Comida, bebida e roupa. Essas são o quê? Essas são todas estas coisas. Jesus está falando da necessidade básica. Paulo vai complementar dizendo que a fim de que seja acrescentada em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordai em toda boa obra. Qual o propósito? Qual a finalidade? Qual a finalidade que Ele me dá? Qual a finalidade que Ele acrescenta na minha vida? Para que eu possa abundar em toda boa obra, viver o melhor de Deus nessa terra e me preparar para uma terra que mana leite e mel. Você está entendendo? Será que vocês não valem mais do que as aves? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, aleluia, que está nos céus, as sustenta. Tem provido, tem lhe alimentado, tem te vestido, tem te dado do bom e do melhor, todos os dias da tua vida. A ansiedade, a inquietação do coração, vai nos levar para muitas vertentes. Por isso que vai causar o aprisionamento da alma. Conta-se que um determinado doente em um hospital psiquiátrico permanecia com o ouvido encostado. Ele botava o ouvido encostado aqui, ficava aqui o dia todo, o ouvido encostado. E às vezes ele ficava ofegante. Ele cansava desse lado e vinha para esse outro, botava o ouvido e ficava. A enfermeira, quando entrou e viu aquilo, chamou a atenção dele. O que você está fazendo aí? A enfermeira perguntou para ele. Ele, silêncio. Aí chamou ela chegou perto dela e ele cochichou no ouvido dela. Olha, fique atenta, encosta teu ouvido também, que você vai ouvir. Ele ficou de um lado, encostou o ouvido, ela foi para o outro, porque ela quando chegou, viu ele primeiro do lado esquerdo, vindo de lá. E ela ficou, e ela botava o ouvido, olhava para ele ficava ofegante, ficou olhando. E ela permaneceu ali durante muito tempo. Ela olhou para ele e disse, eu não estou ouvindo nada. Ele olhou para ela e disse, eu também não. Replicou o doente, uma testa franzida, olhando para ela e colocando de novo o ouvido. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Mantém você ocupado, porém não leva você a lugar nenhum. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esses picos psíquicos, por causa da ansiedade, muitas das vezes nós projetamos uma expectativa e ela não atende às nossas necessidades e nós nos frustramos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, que quando você coloca a sua expectativa no Senhor, Ele vai te levar nas asas do Espírito, e no momento, em um tempo que você menos espera, você vai estar fazendo, você vai estar realizando o que você mais desejava realizar, e você vai estar realizando com muito prazer, você vai realizar com toda leveza, e você vai dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado, porque Ele é fiel, e porque Ele é meu Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite, aleluia. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos,
arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, ele termina assim: afasta-te, portanto, desses também. Você tem que ser leve, nada pode nos deixar ansiosos. Você é a noiva que está à espera do noivo, a noiva ataviada, a noiva sem mácula, a noiva sabe que ele virá e ele já está às portas, ele está vindo buscar a sua igreja. Logo, logo esse céu vai se rasgar, ponta a ponta, e ele vai descer, e os anjos vão estar cantando, glorificando o seu nome. Ei, Hosana, 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 aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. Facilmente enlaçados. Ponto 2. Versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, em outras versões tem os pagãos, é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus está dizendo, o Pai de vocês sabem exatamente que você precisa de todas essas coisas para sobreviver. Então aquieta, porque Ele suprirá. Porque aquele que realiza, aquele que efetua, é o mesmo que realiza. Aquele que te criou, é o mesmo que irá te levar adiante. Aquele que te chamou, é aquele que vai te sustentar. O que me impacta e me lança contra as minhas incertezas ordinárias, no tocante às despesas habituais, o planejamento mensal, o planejamento anual, que em sua maioria, o ganho na sua totalidade não cobre os gastos. Eu fico impactado e percebo que as minhas incertezas ordinárias são fadadas à derrota, se eu não descansar nele. Aleluia, Jesus. Trabalhamos o ano inteiro, passamos o ano inteiro correndo de um lado para o outro e não conseguimos enxugar a folha. Não conseguimos. Não atingimos o que queríamos atingir. Nos frustramos, nos entristecemos. E pasmem vocês, igreja, colocamos a culpa em Deus. Tudo porque ouvimos e fazemos de conta que não ouvimos. Será que isso tem acontecido com você? Será que tem coisas que você ouve aqui, Deus ministrando no seu coração, pela misericórdia dele através da minha vida, e você ouve, você entende, e o outro ouvido diz para você assim, ó, você não ouviu, você não entendeu, faça de conta, passe a sua semana do mesmo jeito que você passou a outra. Vou repetir novamente, tudo porque ouvimos e fazemos de conta que não ouvimos. Mas não ouvimos o que, pastor Ronaldo Bezerra? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus. Olha para cá, não faça de conta que você não ouviu isso. Leve isso a sério. Entra no teu quarto. Abre a porta do teu quarto. Entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Dobra teu joelho. Fala com teu Deus em secreto. Que Ele em secreto te ouvirá. E que em secreto Ele te responderá.
Mas não fique ansioso, porque você não vai mudar essa situação da sua vida, você ficando ansioso. Pelo contrário, você vai maximizar essa situação e você vai piorar a situação da sua vida, da sua família e de todos aqueles que rodeiam você. Em meio às preocupações com o trabalho, problemas pessoais e toda a pressão da vida cotidiana, é possível que as preocupações do dia a dia tornem-se insuportáveis. Aqui é que a coisa vai pegar, ó. E sutilmente essas preocupações vão se introduzindo como se fossem úteis, como se fossem necessárias, fazendo-nos pensar que se eu me preocupar, eu vou resolver o problema. Se eu não me preocupar, eu vou estar sendo irresponsável. Tá vendo aí, ó? Olha que mentira do diabo. Então, sendo assim, essas mesmas preocupações vão se acumulando em excesso e elas podem nos levar para um certo nível de ansiedade. Aí aqui o negócio já começou a ficar sério. Se eu estou vivendo ansioso e ele diz que não é para me viver ansioso, como é que eu estou cumprindo quando ele diz que eu tenho que me negar, pegar a minha cruz e o seguir, se eu não estou me negando? Como é que eu estou me negando se eu estou teimando e ficando ansioso? Quando se instala o nível de ansiedade, vai afetar a nossa saúde, nossa vida espiritual, nossa vida familiar e nossa vida relacional e principalmente com Deus. E deixamos de confiar nele para entregar nossa vida nas mãos de um especialista na área da psicanálise. É incrível, amados. Por que se fala tanto nos dias atuais da doença do século e a ansiedade? Por que se maximizou tanto? Se desde os primórdios, se a Bíblia desde lá de Gênesis vem alertando para que o homem não viva ansioso, Jesus vem e diz, olha, não viva ansioso. Sabe por quê? Porque a comida, a bebida e os vestuários são coisas básicas necessárias. E os profissionais da área precisam também correr atrás disso. É incrível. Então, por isso que tudo você tem que ir um psiquiatra. Então, você tem que ser um psicólogo. Mas eu quero te dizer que eu estou falando com propriedade, com autoridade, que existe um psicólogo dos psicólogos chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim, esse cura, esse liberta, esse transforma, esse salva, esse cuida, esse realmente não decepciona. Você pode colocar suas expectativas, porque ele não vai decepcionar. O que é psicanálise, pastor? É um método que se baseia na exploração do inconsciente. É uma investigação psicológica que tem por finalidade socorrer a consciência. Olha aí. Quem é a sua consciência? A finalidade da psicanálise é socorrer seu consciente. Quem é seu consciente? É sua alma. É sua alma, é seu consciente. É sua alma, é ela que deseja, é ela que se entristece, é ela que cria um ambiente e leva você, muitas das vezes, para um canto que você não queria ir. E Satanás, que veio para matar, para roubar e para destruir, ele se aproveita dessas portas. O que ele faz? Ele fecha a porta e bota a chave no bolso e diz, a partir de agora quem manda sou eu. E você está hoje à noite aqui e Jesus está ali analisando. Você está sentado aí, Jesus está trazendo a sua mente, o seu coração, aquilo que lhe é necessário. É só você colocar em prática. Jesus está dizendo, a primeira coisa que ele fala, o primeiro princípio que ele fala para você hoje à noite: não ande ansioso, não fique ansioso, confia em mim, porque eu sou teu Deus. Essa situação que você está vendo vai passar, você não vai morrer por causa disso. Muitos que viveram antes de vocês já passaram, e hoje eles são testemunha. Não tremam, não tenham medo. Não anunciei isto e não predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe outra rocha, não conheço nenhuma. Jesus faz um paralelo entre as pompas do reinado de Salomão, em extremo luxo, com a beleza dos lírios do campo, que é uma flor que dura só por um tempo, que murcham mais rápido, são lírios do campo. E Jesus traça esse paralelo do luxo com a simplicidade, com a beleza natural, e acrescenta
uma comparação afirmativa. Foi isso aqui que mexeu com o meu coração. Vamos ver primeiro o paralelo. Ele diz assim, ó, versículo 28 e 29. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Homens de pequena fé, porque vocês dizem que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Vejamos agora a comparação que ele faz. Ele faz o paralelo. E agora ele faz a comparação. Ele diz, ó, por que vocês fazem essas coisas? Olha o versículo 32 aí, ó. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Já estou finalizando e quero chamar a sua atenção para isso. Quando nós corremos atrás das coisas, quando nós priorizamos as coisas, quando nós nos preocupamos com o que haveremos de comer, de beber e de se vestir, ele está dizendo que nós estamos alinhados com os gentios, com os pagãos, com homens e mulheres hipócritas. Veja que Jesus está equiparando, está considerando igual o homem que se diz ter fé e testemunha que confia em Deus, porém vive preocupado com a manutenção da sua vida, correndo atrás das coisas necessárias para a sobrevivência. Jesus diz que esse homem, que essa mulher é comparado aos pagãos, aos gentios. Ele está dizendo, você não confia no Deus que você tem, no Deus que te amou acima de todas as coisas. Por quê? Porque essas coisas que nós corremos atrás delas, nós somos enredados. E na maioria, amados, na maioria das vezes, quem corre atrás dessas coisas fica enlaçados, cai nas armadilhas deste mundo. Olha que o autor dos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2 vai dizer. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. E corramos, perna para quem te quero, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Concluindo, versículo 33 e 34. Não busque o reino de Deus em primeiro lugar. É isso aí que está escrito? Como é que está escrito, igreja? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E eu quero terminar dizendo para você assim, olha o que é que Deus disse para você. Olha a promessa de Deus feita na sua palavra para você, ó. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. Aleluia. As chamas não deixarão em brasas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sebá em troca de você. Fique de pé em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor Jesus?